Últimas notícias do São Paulo, vou te contar uma mudança de rota do São Paulo em relação à sua lateral e também buscando ali um meio-campista. Vou te contar também os planos do técnico Hernan Crespo para Luciano. Uma denúncia feita pelo Corinthians em relação ao jogo do último sábado e também sobre Moreira. Vocês perguntam tanto, por que não buscar o Moreira? Bora trazer mais detalhes. Bora falar sobre São Paulo Futebol Clube. São Paulo muda a rota em relação à sua lateral e eu vou te explicar falando sobre Puma Rodrigues, um meia e Mike. Bora explicar. A diretoria decidiu, em comum acordo com o Hernan Crespo, de que apostará no Mike neste momento para ser reserva do Cédric Soares na ala. Até há um entendimento de que o fato dele poder atuar como ala nesse sistema com 3 zagueiros pode facilitar a adaptação dele, porque se ele jogasse numa linha de 4, ele sendo lateral, ele poderia ter mais dificuldades, principalmente defensivas, mas quando ele vai ter proteção, o São Paulo decidiu apostar no Mike, vide a sua dificuldade de encontrar um novo lateral direito no mercado. O São Paulo foi buscar, São Paulo buscou, conversou com vários nomes e a ideia era buscar um lateral físico e ofensivo, mas o São Paulo não conseguiu fechar com ninguém, enfrentando dificuldades financeiras, dando exemplo, por exemplo, do Brian Carabali, que era o lateral lá do Barcelona de Guayaquil, que o São Paulo chegou a ter um acordo com o jogador, mas ele não conseguiu a liberação porque o Barcelona queria grana. Então o São Paulo não conseguiu encontrar nenhum nome para sua lateral. Então vai haver uma mudança de rota. Com a lesão do Oscar, o São Paulo entende que precisará de um novo meia, até porque esses 2 meses de ausência do Oscar serão muito importantes para o restante da temporada. Então o São Paulo vai analisar um novo meia para essa vaga do Oscar, até porque também supre a saída do Alves, que acabou sendo negociado, então o São Paulo decidiu, mudou a rota. Antes era um zagueiro e um lateral direito, agora é um zagueiro e um meia. E aí, com isso, o São Paulo pega esse zagueiro que ele tinha e vai querer como se fosse um novo Ferrarese, um Juan Tressoldi, por exemplo, que seria um zagueiro que pode atuar no sistema com 3 zagueiros, mas que em determinado momento pode quebrar um galho atuando como um lateral. Porque o São Paulo não tem grana, por exemplo, o São Paulo precisa de mais um 9, porque o Rian se machucou, o São Paulo precisa de mais um segundo volante, talvez, mais um zagueiro, mais um lateral direito, o São Paulo precisa de peça, só que não dá para trazer todo mundo, então o São Paulo tem que escolher. Então aí o São Paulo decidiu mudar a sua rota, vai buscar esse meio campista e com isso vai abrir mão de um novo lateral direito, apostará no Mike e aí vai ver um zagueiro que possa atuar pela direita. Com isso o São Paulo não deve avançar no momento com o Puma Rodrigues, é um nome que vai ficar de stand-by. São Paulo ainda não descarta 100% a sua contratação, mas afirma que neste momento não vai avançar por nenhuma contratação do Puma Rodrigues, até porque teria que esperar a rescisão contratual dele com o Vasco, e tem uma reunião marcada só nos próximos dias, então isso deve se desenrolar ainda até pelo menos o fim de semana, mais tardar outra semana, e o São Paulo não consegue esperar nesse momento. Então, o Puma Rodrigues fica de stand-by, essa ideia de trazer um lateral direito ofensivo também fica por fora, e agora o São Paulo aposta no Mike e decidiu que vai ao mercado em busca de um zagueiro que faça também a lateral e de um meia um pouco mais ofensivo até com o Oscar. Não seria características exatas do Oscar, seria um meia ali que penetre a área, um meia que chegue na área para finalizar, um meia que possa concluir jogadas, e aí tudo isso partiu na última segunda-feira, em reunião ali que toda segunda-feira o São Paulo faz, né, o seu departamento de futebol com a comissão técnica, e decidiram agora essa mudança de rota na janela de transferências. O que você acha desse movimento? Quero muito saber a sua opinião aqui nos comentários. Para a gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube, Hernan Crespo quer fazer do Luciano o grande protagonista do São Paulo nesta temporada. Quando o Hernan Crespo ele chega ao clube e ele conversa com a diretoria, ele vê que ele tem à disposição Lucas e Oscar, a ideia inicial do Crespo era montar todo um sistema que favorecesse Oscar e Lucas. A gente pode, nas ideias que a gente conversou e entendeu ali de cenários com várias pessoas que trabalham ali com o Crespo, pessoas também do São Paulo, era que a ideia inicial do Crespo seria uma dupla de ataque, por exemplo, o Lucas e André Silva, e o Oscar como um meia, como ele vem jogando neste momento no São Paulo. Então, nesse sistema de jogo que ele vem jogando, o Lucas estaria na vaga do Luciano, então era bem provável que o Luciano não fosse titular. Era óbvio que o Crespo conta com o Luciano, o Crespo iria fazer de tudo
também para o Luciano se sentir importante, ser uma peça crucial dentro do elenco, mas no planejamento inicial o Luciano não estava entre os titulares. A ideia era justamente ter o Lucas Moura por ali. Só que aí agora, sem o Oscar e sem o Lucas, o Crespo quer potencializar o Luciano, quer fazer com que o sistema de jogo favoreça o Luciano para ele ser esse segundo atacante anárquico, como o próprio Hernan Crespo falou, esse segundo atacante inquieto, que causa o caos lá na frente, que não para um minuto, que está sempre buscando o jogo, que está sempre buscando a bola, que está sempre penetrando na área para poder finalizar. Então o Crespo quer montar esse sistema, quer que o Luciano fique cada vez mais confortável nesse sistema, para que, é óbvio, né, um time de futebol hoje não é, acho que em nenhuma parte do mundo é voltado somente para jogar em cima de um jogador, não é isso. Mas a ideia é fazer um sistema que seja produtivo dentro do sistema de jogo e das ideias de jogo que o Crespo quer, só que alinhando tudo isso também potencializar o Luciano. Até porque na reunião, inclusive da torcida independente tricolor em relação à comissão técnica, que teve o Muricy, que teve também os jogadores, a torcida organizada deixou claro para o Luciano que ele tinha essa responsabilidade, né? E não foi num tom de pressão, foi até num tom de incentivo. A torcida organizada deixou claro para o Luciano que estava em sua responsabilidade ele ser esse protagonista, ser o Hernanes de 17. Aquele cara que, óbvio, o Hernanes ele foi a grande figura, mas é óbvio que naquele time, em 17, várias peças também foram importantes. Teve o Petros, que também foi uma figura importante, o Cueva em alguns momentos também conseguiu ajudar, então até o Trellis chegou a ter o seu momento de protagonismo naquele time de 17, aliás, o Trellis foi 18, se eu não me engano, mas naquele time de 17, o Chaves, por exemplo, se eu não me engano, era uma peça que também era importante. Então o São Paulo naquele ano de 17 teve várias figuras que acabaram sendo importantes para o time acabar saindo daquela situação, mas teve uma figura central que foi o Hernanes. Então a ideia seria transformar o Luciano nessa figura e, obviamente, potencializando o atleta, porque dentro desse time é o atleta que pode desequilibrar, é o atleta que pode trazer mais pontos, é o ponto-chave, é o ponto crucial do São Paulo para buscar as vitórias, você ter um Luciano potencializado. São 2 jogos com o técnico Hernan Crespo que o Luciano jogou, são 2 gols e 2 assistências, 4 participações em gols. E a ideia é manter essa média ou até melhorar ela nos próximos jogos. Para a gente continuar antes disso, seja membro do canal para você ter conteúdo exclusivo, tem o nosso grupo do WhatsApp 24 horas que a gente bate um papo, conversa bastante, resenha, eu levo muita informação exclusiva lá também, tem os nossos vídeos exclusivos também para os membros deste canal, para a gente bater um papo, para a gente conversar bastante também sobre algumas informações exclusivas, várias informações exclusivas eu deixo só para os membros, então por isso que é importante você também se tornar assinante membro deste canal. Para a gente continuar ainda mais informações sobre o nosso tricolor paulista, né? Só antes, lembrando, perdão, 7 horas tem live aqui no canal, tá? Pra gente bater um papo e a gente conversar bastante durante 1 hora e pouquinho. Pra gente continuar trazendo mais informações sobre o São Paulo Futebol Clube e o Moreira. Por que o São Paulo não busca o Moreira de volta? Não busca o Moreira de volta porque tá aqui a informação, o Porto já está se programando, se projetando para a permanência do Moreira por mais tempo lá no futebol europeu. Até surgiu nessa segunda-feira a lista do Porto para a pré-temporada, né? Depois ali da Copa do Mundo de Clubes, os jogadores do Porto tiveram férias e aí agora começaram os trabalhos, aí teve um comunicado do Porto divulgando os relacionados para a pré-temporada. O Moreira tinha se reapresentado na semana passada no Porto B, já estava treinando e aí agora vai sair lá do time B e vai para o time profissional. E aí depois disso a gente foi conversar com algumas pessoas ali, né, que a gente tem contato, que a gente conversa bastante. O Moreira é agenciado pela Rock Nation, que é a única empresa que pode falar abertamente e publicamente em relação à situação do Moreira. E aí a gente foi tentar entender esses cenários e já há um sentimento ali, uma certa informalidade, né? O Porto comunicou de maneira informal o staff do Moreira de que vai realizar a compra do Moreira ao término deste ano. O Moreira ele está emprestado ao Porto até dezembro, só que a temporada europeia vai até o meio do ano que vem. E aí o Moreira foi comunicado de que ele faz parte dos planos de toda a temporada, não somente neste momento para tapar buraco, algo nesse sentido. O Porto fez uma pequena reformulação no seu elenco e conta com o Moreira para a temporada regular,
para a temporada com o time principal. Então, o São Paulo deve ser acionado nos próximos dias para ser vai afirmar um documento formal do Porto comunicando ao São Paulo de que irá realizar realmente essa opção de compra. A opção de compra está em 2,5 milhões de euros e o Porto vai acionar esse gatilho aí ao término desta temporada. Então o São Paulo deve vender o Moreira, que está emprestado até o término deste ano, não voltará a vestir a camisa do São Paulo, vai ficar no Porto, será uma peça importante lá para o Porto, vai começar depois do seu período de adaptação na equipe B do Porto, ele ficou lá um tempinho se adaptando à cidade, à cultura e tudo mais, e aí agora o Porto vê ele como um prospecto, que foi essa palavra aqui que me foi utilizada. Um prospecto muito grande, até porque ele é convocado de seleção portuguesa, ele é um jogador que tem histórico na seleção portuguesa, então é um jogador de futuro. O Porto acredita que terá um bom investimento em relação ao Moreira, então por conta disso o Porto vai comprar o Moreira ao término deste ano. Aí fica a ver, né, o que o São Paulo vai fazer em relação a essa venda do Moreira. Se essa cláusula será acionada em dezembro, o São Paulo vai jogar a grana do Moreira para o balanço de 24, ou se vai jogar de 25, melhor dizendo, perdão, ou se vai jogar esses valores do Moreira só lá para o balanço de 2026, que será o próximo ano. Antes da gente fechar o vídeo de hoje, aqui embaixo tem um link na descrição da Ola Esportes, você vai poder assistir todos os jogos do São Paulo ao vivo e de graça. Quer ver o Moreira lá no Porto também? Pode ir lá ver lá, todos os jogos do Porto também ao vivo de graça lá na Ola Esportes, só clicando aqui no link abaixo. Você pode criar sua conta gratuita e vai poder vasculhar lá o aplicativo, além dos jogos ao vivo de vários esportes, mas principalmente sobre futebol. Tem comparativo de casas de apostas para você que aí faz a sua fezinha. Tem a programação do dia, né? Você olha lá e você vai ver todos os jogos que tem no dia. Aí tem estatísticas, enfim, é um conteúdo bem bacana. Dá uma olhada lá na Ola Esportes, você ajuda aqui a gente com o parceiro do canal. Pra gente fechar o vídeo de hoje, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Verdade, fechar o vídeo de hoje. O Corinthians acionou a CBF, o STJD e a Federação Paulista de Futebol contra o São Paulo. Fez uma denúncia ao São Paulo em relação aos gritos, aos cânticos homofóbicos no estádio do Morumbi. Até no sábado. A alegação não houve grito sabe aquele grito pô, a gente vai falar aqui, tá? Aquele grito de bicha, por exemplo, quando o goleiro chuta, acontecia muito com o Cássio e tudo, mas a denúncia é muito por conta daquela música, né, que tem o trecho, né, que canta lá que o Gavião virou o Beija-Flor, que cita o Diney, que cita o Ronaldo, que cita alguns jogadores e figuras importantes dentro do Corinthians que jogaram pelo Corinthians. Então, por causa desse cântico, por causa dessa música, o Corinthians entende que realmente a denúncia tem embasamento e entraria nas questões homofóbicas. E ainda é uma questão de denúncia, isso será avaliado pelos 3 órgãos, então o Corinthians fez 3 denúncias diferentes. Fez uma denúncia formal para a CBF, fez outra para o STJD e fez outra também para a Federação Paulista, mas todas com o mesmo tema. Então pode acontecer, por exemplo, na CBF, no STJD não dá nada, mas na Federação Paulista acontecer algo, ou vice-versa. E é bem possível também que, caso realmente haja alguma punição nesse sentido, o São Paulo se movimente para tentar conversar com os membros da organizada e também para o torcedor comum, para que esse cântico não seja mais utilizado em partidas do São Paulo. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para ver se haverá alguma punição. Até eu me recordo, deixa eu ver se eu lembro, Luiz Fabiani. Acho que foi o Luiz Fabiani, setorista do Corinthians, eu espero estar certo. Não me lembro qual que é o veículo do Luiz Fabiani, mas ele é um setorista do Corinthians, ele estava no estádio do Morumbi, ele chegou, o Daronco passou, ele gritou assim pro Daronco, você viu ali os cânticos homofóbicos e tal, e o Daronco falou que não ouviu e por isso que também não relatou em súmula. E aí com súmula talvez ficaria, entre aspas, mais fácil essa denúncia. Mas mesmo assim, o Corinthians fez essa denúncia e tem um vídeo também circulando nas redes sociais que estará, né, como
como parte da defesa, né, da prova, vai ser uma prova de que houve esse cântico, que há um vídeo nas redes sociais que viralizou aí em relação a esse cântico. Então vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos para saber se de fato São Paulo terá algum tipo de punição. O que você acha disso? E o que você acha do vídeo de hoje em relação ao Mike, ao Meia, ao Puma Rodrigues? Muito conteúdo, muita informação aqui para vocês, sempre tentando manter o máximo de credibilidade possível, tá? Um abraço para todo mundo, 7 horas eu estarei ao vivo aqui no canal. Ah, e um convite importante, às 8h15 eu estarei lá no canal do blog do São Paulo. Fui convidado lá pelo Bispo, que eles criaram ali um projeto, né, um São Paulo Blog Talk Show, um negócio assim, nesse sentido. Inclusive o Alexandre Guiesbrecht esteve, foi o convidado da semana passada, e aí eles me convidaram dessa vez, vamos bater um papo lá também sobre São Paulo Futebol Clube. Combinado? Um abraço para todo mundo, até a próxima, tchau!